Bom, então na aula passada a gente começou a trabalhar uma outra maneira de descrever o espinho massivo, né? Mas eu estou trabalhando no caso real aí, o espinho massivo. Então nós temos proposto o campo antissimétrico, há duas formas de gauge, a gente chama de BJ, ou BMI, ou BMI. Tínhamos visto a solução, por exemplo, no referencial de repouso. Então a gente tinha visto que se a gente pega o B, né? O B, o B de repouso, né? A gente tinha visto pela equação de campo que a gente tinha, né? Que era essa equação aqui, DMI, aqui aparecia o tensor de intensidade de campo, G-K dele, né? Mais um M2, MK igual a zero. Então, daqui nós tínhamos a condição subsidiária, que é DI, DNK igual a zero. Então, trabalhando essa condição aqui no referencial de repouso, a energia diferente de zero, a gente tirava então que o B0I, o componente B0I é zero. Então, o referencial de repouso, vou colocar aqui. Então, a gente tinha visto isso aqui, a gente tinha que no referencial de repouso, o BMI, então, tinha para nós essa forma aqui. Todo zero aqui, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aqui, nessa região aqui, ele tem como é ele, quer dizer, a gente tinha, obrigado, Sérgio, pode trazer aqui, tinha as três componentes aqui que a gente chamava de S1, S2, S3. Essas componentes aqui a gente pode até escrever dessa forma, são da forma de uma dualidade, epsilon, IJ, K, SK. São as três componentes que estavam distribuídas aqui no referencial de repouso. E aí a gente tinha visto que a passagem, né, do referencial de repouso, quer dizer, a solução B', né, a gente tinha essa estrutura aqui, lambda, B, lambda transposto. Então isso aqui é a solução do referencial do laboratório. Essa aqui é a solução do referencial de repouso. Então, a solução do referencial de repouso é essa aqui. Nós identificamos o B'. Então, o nosso B, vamos colocar assim, isso aqui é o B, isso aqui é o B no referencial em movimento, isso aqui é o B no laboratório, é o B no referencial do laboratório. Então, isso aqui é no referencial em movimento, isso aqui é no referencial do laboratório, mas o que nós queremos é justamente o B do laboratório. Eu conheço o B no referencial de movimento, quer dizer, isso aqui, no referencial de repouso, que a gente tinha visto, né, que é o referencial de repouso da partícula, mas a partícula está passando no laboratório com o momento B. Isso aqui é a solução do referencial do laboratório. Então a gente já fez a inversão dessa equação, a gente já proposto isso. Inverter a matriz lambda é simplesmente trocar o sinal da velocidade, que é a nossa matriz lambda, que é a conhecida. Aí o Léo fez os cálculos, vocês também fizeram. Deixa eu colocar aqui a solução que o Léo encontrou, que está batendo no que eu tinha também. O Pedro, parece lá na Alemanha, também fez, assim, parece que ele fez usando matemática também. Vocês usaram matemática também? Foi porque o Yuri tem instalado, a gente está sem computador. Então a gente tinha o seguinte, então, no referencial de repouso, a solução é essa. Todas as componentes que misturam tempo com espaço são zero, os B0i são zero. Claro, B00 é zero porque o campo é antissimétrico, mas os B0i são zero e a gente tinha solução só aqui no referencial, só na parte espacial, que é o que saía daqui. Quando a gente apagar isso aqui rapidinho, até eu mesmo me reaquecer, quando a gente pegava a componente zero dessa equação, a gente tinha que o DI0 é zero. E quando a gente pega a componente J dessa equação, a gente tem que o D0J mais DI J é igual a zero. Indo para o referencial de repouso, fazendo a transformada de Fourier, isso aqui vira momento. Então isso aqui é zero. Então, 0 vezes D0 dá zero. Aí indo para o referencial de repouso, isso aqui é zero. Vira momento. Isso aqui é energia. Então isso aqui é energia, no referencial de repouso é a massa. Então isso aqui é B0J igual a zero. No referencial de repouso, B0J é igual a zero e o BIJ sobe. Então nós temos no referencial de repouso, a gente tem essa relação aqui.
o B12 é o S3, o B23 é o S1 e o B3 é 1, 2, 3, e o B31 é o S2. Então tá. Aí, pegando a solução do referencial de repouso e colocando nessa expressão, a gente inverte essa expressão usando lambda menos 1 e aí chegamos nessa relação. Vamos botar aqui o B no referencial do laboratório. Então, B0 continua sempre sendo zero. B0, 0 é zero, qualquer referencial, porque o campo é de si mesmo. Então, o que aparece no laboratório, vamos estar aqui. Vocês podem conferir aí também, ou sério. Então, o B0i no laboratório é isso aqui, menos 1 sobre n, P, vetorial S, componente I. E no laboratório, do campo, a partícula em movimento, o campo que descreve a função de onda agora tensorial tem essa estrutura. Epsilon I, J kappa, S kappa, o S vetor componente kappa, mais o famoso termo que sempre aparece, 1 sobre M é mais M, menos P. Certo? E aí é simétrico, então tem que ser mais PJ e vetorial S componente. Então, a gente vê que esse termo aqui ele é de ordem P2, né? P2, aqui é de ordem S, P2 é 2 menos L2, né? Só para a gente ter uma ideia das ordens. Quer dizer, esse termo aqui é um termo dominante, ele não é de ordem V sobre C. Esse termo aqui é de ordem V sobre C, né? Porque N, isso aqui é NV, né? Gama, né? Então esse termo já é um termo relativisticamente mais fraco. V, né? É NV gama. Então, P sobre N é V vezes gama. Como esse gama aqui é raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, esse termo aqui é de ordem V sobre C e depois ele vai ter uma correção de ordem, quer dizer, do ponto de vista relativístico, esse termo aqui é de ordem V sobre C. Depois tem a correção gama, que é 1 menos V2 sobre C2. Tá? Esse termo aqui é de ordem 1, tá? É o termo que domina. E esse termo aqui tem sempre alguma coisa do tipo P2, né? Tem um P2, de ordem P2, momento ao quadrado, né, vamos dizer assim, sobre N é mais N. Então, esse P2 a gente pode pensar que é 2 menos N2, então ficou E mais N, então isso aqui fica E menos N, né, sobre N. Né? Então, esse termo é sobre N, então esse termo aqui fica da ordem de E sobre N menos 1. E sobre N é gama, o gama é menos 1. Então, no limite não relativista, esse termo é de ordem D2 sobre C2, né? Certo? Então, mais ou menos essa é a estrutura. Obrigado, Léo. Obrigado também a vocês, Sérgio, aí. Tá. E obrigado ao Pedro. Pedro está na Alemanha, ele escreveu agora também dizendo que fez o cálculo, ele deve até ter mandado o arquivo. Mas aí é só checar, é bom quem fez no computador aí, checar com a expressão do Léo. Então, isso é importante porque esses resultados. Porque se a gente quiser agora, tem uma partícula de spin 1. E a gente está dizendo que a corrente, né, é descrita, né, por esse campo aí, por essa função de onda, a gente vai expressar a corrente em função dessa função de onda. Então, a gente sabe, na hora de fazer a interação, quais vão ser os termos dominantes no limite, não relativístico. Então, só para a gente ter uma ideia, esse campo aqui, a gente escreveu ele até agora real. Então, está descrevendo uma partícula neutra, mas a gente pode fazer a versão complexa. Bom, se a gente faz a versão complexa, né, o lagrangiano dele deveria ter essa forma, ele era 1/6, né? Eu acho que tem que ensinar mais 1/6, então ficaria nesse modo, 1/6 G mini kappa, tá? G mini kappa, e o termo aqui é mais 1/2 de M2
BMI, aqui está BMI. Então agora esse campo é complexo. Agora se a gente faz, se ele é complexo, ele é um campo de matéria complexo, que tem simetria 1 de fase global, e aí a corrente, a estrutura da corrente nesse caso, quer dizer, a corrente conservada, né, associada a essa simetria global, vai ter essa estrutura aqui. Se eu derivar em relação ao BMI, eu produzo aqui a variação em relação ao teorema de dl, d, dmi φ, delta φ. Então, dl, d, dmi φ, quer dizer, eu vou derivar em relação ao d, kappa lambda, vezes o delta v, kappa lambda. Depois, claro, a mesma coisa para o conjugado complexo. Mas derivar em relação a dmi, b, kappa lambda, derivar esse termo aqui, derivar em relação a dmi, b, kappa lambda, a gente produz basicamente o g star. Então, isso aqui vai produzir para nós um g e kappa star, que é o field strength. E aí, quando eu derivar esse termo aqui, aí multiplicar pelo delta, o delta B é justamente a variação, é a fase. Então, isso aqui vai ser vezes um B de K. Então, a estrutura da corrente é essa aqui. Eu estou botando a estrutura, vendo que tem um item, um sinal menos que eu não estou colocando, né? Menos conjugado complexo. Então, menos G de K vezes B de K star. Então, se a gente vai escrever essa corrente, se a gente tem as funções de onda, tudo isso aqui está no espaço dos momenta, né? Função de onda no espaço dos momenta, a gente aqui pode ir para o espaço dos momenta, aqui tem derivadas, né? Quer dizer, aqui nós temos derivadas, essas derivadas aqui vão se transformar em momento. Então, eu tenho momento aqui, aí tenho aqui, isso aqui eu vou escrever como sendo, quer dizer, no espaço dos momentos, quem é G, mi, kappa. G, mi, kappa é dmi, dmi kappa, mais dmi, d kappa mi, mais d kappa dmi. Então, se nós vamos olhar transformada fazer isso aqui no espaço de Fourier, a gente, pela nossa convenção da transformada de Fourier, o campo sempre traz o E a menos IT. Então, isso aqui vai produzir menos I, dmi, dmi kappa e assim vai. Então, aqui a gente produz, tem um momento aqui, vezes o campo, a estrutura desse termo aqui. Então, quando a gente escreve a corrente, né, a gente escreve esse cara aqui com um momento, vamos dizer, P', esse cara aqui com um momento P. E aí a gente faz a mesma coisa, a gente mantém o campo estar com o momento P', a gente pode colocar aqui o momento P' e aqui o momento P. Então, essa aqui é a estrutura agora no espaço dos momentos. Então, esse termo típico aqui, esse termo tem essa característica, ele vai ser um P', B'K está com sinal menos. Tudo aqui vem com sinal menos, porque as exponenciais aqui têm sinais menos. Essas exponenciais aqui, tem derivada. Essa exponencial aqui vem com sinal menos também. Mas aí, esse aqui vai ficar com sinal mais. Quer dizer, o sinal, perdão, esse aqui está. Tudo que é campo vem, quer dizer, os campos vêm com menos momento. Então aqui vai produzir um sinal mais, que está no estar. E aqui, esse campo aqui tem sinal menos, mas aqui tem um sinal menos, aqui vai produzir um mais também. Então isso aqui vai ter a mesma estrutura, vai ser P', B'K. Então a gente vai produzir termos com essa estrutura. P', B'K estar de P', vezes o B'K de P, por exemplo, e aqui vai ter o B'K de P' estar também. Então eu vou poder juntar esses termos. Então a estrutura da corrente é essa, que eu quero só colocar. Então a gente conhecendo as funções de onda, a gente pode colocar as funções de onda aqui nesses testes. Essa corrente aqui, ela vai estar interagindo de forma. Então isso aí é uma coisa que a gente está pensando em fazer esse cálculo aí para ver como é que é a forma, como é que o potencial vai depender do spin. A ideia aqui é essa. Então nós temos aqui uma corrente, vamos colocar assim, uma corrente com essa matéria estrutural, matéria vetorial, só que tem essa corrente, assim, J'. Aí aqui vai trocar foto, por exemplo, né? Aqui
aqui o propagador do fóton, ali, e aqui nós vamos ter aqui a corrente elétrica. Então a gente teria a estrutura de função de onda está aqui, a estrutura de spin está aqui está o propagador do fóton. Então a partir daqui a gente tira um potencial, a gente vai chegar aqui a um potencial interpartícula que vai trazer, claro, dependência na posição relativa das partículas, e vai trazer dependência no spin, nos spins, e pode trazer dependência também na velocidade. Então, dessa maneira a gente pode comparar, por exemplo, né, essa estrutura com o potencial gerado, a dependência de spin nas partículas de spin meio, ou spin meio. E a gente tem outras representações para esse spin 1 massivo. Quer dizer, além do campo de Proca, a gente pode representar um spin 1 massivo por um campo tensorial de Rank 2. Agora a diferença, como a gente viu, a diferença é off-shell. Off-shell nós temos mais graus de liberdade. Se eu me lembro bem, a gente aqui teria, a gente pega o B0i, o B-mini, né? Então, se eu uso a equação de movimento e vou para o referencial de repouso, eu tenho 3 graus de liberdade. Mas aí, se eu estou fora do referencial de repouso, eu tenho, se eu não uso as equações de movimento, nós temos 6 graus de liberdade no caso massivo. Agora, no caso, se essa partícula fosse de massa zero, como a gente já colocou, no caso da partícula de massa zero, a simetria de Gauge iria reduz a 1 grau de liberdade. É só para, eu acho que eu falei isso aqui, só para lembrar. No caso, o B-mini, vamos esquecer agora o campo completo, vamos voltando, né? Ao B-mini real. O campo agora é real, como a gente estava fazendo antes. Então, se ele é real e tem massa zero, então a equação dele não é a equação de Proca, é a equação dele igual a zero, essa é a equação de movimento. Se ele tem massa nula, ele tem simetria de Gauge. E aí, a simetria de Gauge me marca 3 graus de liberdade. Então, a simetria de Gauge reduz, né, em 3 graus de liberdade compensadores. São 3 graus de liberdade do campo que podem ser eliminados pelo parâmetro de Gauge, como a gente já tinha mostrado. Aí, simetria de Gauge. Agora, se eu uso então, a formulação off-shell, não usa essa equação de campo, ele tem 6 componentes, mas das 6 componentes, 3 morrem pela simetria de Gauge. Então, ele tem 3 graus de liberdade off-shell. Agora, se eu uso a condição, se eu uso a equação de campo, usa a simetria de Gauge, mata 3 componentes. Aí usa agora a equação de campo. Da equação, dessas 3 componentes que sobram, off-shell, quando eu uso a condição de equação de movimento, eu mato 2. Então me sobra 1 grau de liberdade, on-shell. Então, on-shell é equivalente a um escalar. Então, como o campo de Gauge de massa zero, esse campo de Rank 2, ele descreve um escalar. Então, essa é a situação com a massa zero. Aí agora vamos colocar como a gente estava estudando, a massa não nula. Então, se ele é massivo, se ele está no caso massivo agora, então a gente tem um termo novo aqui. A gente perde a simetria de Gauge. Ele é um campo tipo Proca. Então, a gente perde a simetria de Gauge e ganha, como equação de movimento, a condição subsidiária. Isso aqui agora aparece como equação de movimento. Aí, se eu for off-shell, eu não posso mais usar a simetria de Gauge,
E nem posso usar a equação de movimento. Então, o off-shell ele tem realmente 6 graus de liberdade. Mas agora, se eu vou on-shell, eu posso usar essa condição. Aí eu falei, se a gente vai on-shell, no caso massivo, a gente vai sempre com referencial de repouso. Sobrou só o S. Então, no referencial de repouso, usando essa condição on-shell no referencial de repouso, eu vejo que só sobra a componente espacial, o S. Então, são 3 graus de liberdade. Então, o que a gente diz que on-shell, esse campo massivo corresponde, ele é equivalente a um spin 1 massivo, porque tem 3 graus de liberdade. Então, como partícula física, esse campo, a partícula pode ser descrita por esse campo próprio. A questão é a diferença da off-shell. Como o processo virtual, um tem 3 graus de liberdade, o outro tem 6. O campo de Proca tem off-shell, tem 3 graus de liberdade, 4 graus de liberdade, e esse aí tem 6. Off-shell, falando off-shell. Então, estou trabalhando no caso. Se o caso aqui for complexo, claro, dobra tudo, porque se o campo é complexo, eu dobro o número de componentes dele, tem parte real e parte imaginária. Então, eu vou ter 3 graus de liberdade correspondente ao spin 1 da partícula e 3 graus de liberdade correspondente ao spin 1 da antipartícula. Então, se o campo é carregado, né, se agora deixa de ser real, passa a ser um campo carregado. Então, no referencial de repouso, eu vou sempre usar aquela condição, mas no referencial de repouso, o meu B é complexo. Então, eu tenho o S, aquele vetor S que eu coloquei, S1, S2, S3 são complexos. Então, eu tenho um S tem 3, o outro S tem S. Então, no referencial de repouso, off-shell, tem 3 graus de liberdade, 6 graus de liberdade. O campo é complexo. Então, eu tenho 6 graus de liberdade e está certo, né? Eu boto o campo, está certo. O campo é complexo, isso. Então, eu tenho, está certo. Aí, off-shell, perdão. Eu não estou mais, não posso ter referencial de repouso, perdão. Off-shell tem 6 componentes complexos vezes 12. Aí, se ele está on-shell, eu uso referencial de repouso, então eu fico só com aquele S no referencial de repouso. Mas aquele S é um vetor completo. Então, S tem 6 componentes reais, porque são parte real e parte imaginária para cada componente do S. Aí são 3 graus de liberdade para a partícula de spin 1 e 3 graus de liberdade para a antipartícula de spin 1. Então, off-shell, as descrições são importantes, porque se esse campo é usado como se ele faz intermediação de alguma interação, os graus de liberdade off-shell, sendo maiores, ele pode se acoplar com mais objetos. Então, tá certo. Agora, vamos dar uma olhada então de novo nesse modelo, mas vamos olhar os propagadores. Vamos tirar os propagadores do caso massivo. Aqui. Então a gente tem a seguinte situação. Nós temos um campo tipo Proc, vamos colocar aqui, né? O nosso, eu vou usar aqui os coeficientes que eu tenho aqui nas notas, só para eu entender. Então, eu vou fazer aquele esquema que a gente está acostumado a fazer. A gente sabe escrever esse objeto aqui, então a gente vai escrever G min capa, né? Vamos botar aqui, como o field express. Então, isso aqui vai ser dmi capa, mais dmi capa mi, mais d capa dmi. E aí a gente vai fazer esse termo vezes esse, os índices em cima. E vou fazer as integrações por par. Então, deixa eu ir paulatinamente aqui e colocar o seguinte. Esse termo aqui, eu posso mostrar para vocês. Vocês podem mostrar, eu vou dar os passos intermediários que vocês podem simplesmente verificar. Esse termo aqui, 1/6 de G min capa ao quadrado, lembrando que eu estou dentro de uma ação, eu estou integrando por partes, eu posso escrever esse termo da seguinte maneira.
juntando esses 6, vai ficar 3 vezes 3, 9. Mas devido às antissimetrias, eu vou poder renomear índices. Esse termo todo aqui acaba ficando assim, ó, menos no meio, BMI, da Lambertiana, BMI, mais D, Mi kappa, DI, DI, B, Mi kappa. Olha, é a divergência do B e a outra divergência do B, que eu integrei por partes, por isso que eu não estou vendo divergência direta. Esse termo que seria DMI, BMI kappa, DI, BMI kappa. Então, esse termo aqui, o primeiro termo, que é o termo cinético, ele acaba podendo ser escrito desse modo aqui. Agora, o que eu vou fazer vai ser escrever essa expressão aqui. Ele pode fazer a seguinte coisa. Eu vou pegar esse termo aqui, vou escrever assim, Mi. Posso escrever esse termo aqui desse modo. A gente sempre, quando quer fatorar isso, a gente quer separar, né? Quer botar o BMI e o BMI kappa. A gente quer botar, não quer botar índices contraídos. A gente usa sempre fazer as contrações de uma meta. A gente quer ter os campos, né, os índices diferentes. Então eu posso pegar esse primeiro termo aqui, né? Esse termo aqui. Posso fazer isso? Vou querer fazer isso. Boto aqui um BMI da Lambertiana. E aqui eu vou colocar um B, eu botei aqui o B kappa lambda. Vou falar. Agora, só que, como eu estou contraindo o Mi com o Mi, então na verdade eu tenho que colocar aqui um eco de Mi kappa. E estou contraindo o Mi com o Mi, o segundo índice no segundo, ou seja, o Mi com o lambda. Coloco aqui um eco de Mi lambda. Não fiz nada demais, só escrevi o BMI, o B kappa lambda e coloquei esses zetas aqui para fazer as contrações que eu tenho aqui. É só para poder fatorar um campo e o outro campo com índices distintos. Agora, como esse campo é antissimétrico em Mi, eu antissimetrizo isso aqui em Mi. Mas antissimetrizar em Mi, automaticamente a minha antissimetriza em kappa lambda. Então, esse primeiro termo que está aqui é a mesma coisa. Esse objeto aqui, ele tem que ser, vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou colocar o eta aqui. Então, esse eta aqui, eu posso botar o seguinte, vou fazer a mesma história que eu fiz aqui, para poder uniformizar os termos. Eu vou botar aqui o BMI, vou botar aqui o B kappa lambda. Agora, vamos colocar aqui, posso colocar aqui o D, vou ter duas derivadas aqui. Então, vamos dizer assim, eu vou ter aqui uma derivada, vou colocar assim, dρ, e aqui vou colocar uma derivada de sigma. E aí aqui eu vou ter esse ρ e esse mi vão estar contraídos. Então aqui eu vou botar delta de ρ mi. E aqui eu estou contraindo esse índice com esse índice, ou seja, esse sigma com esse kappa, para poder formar isso aqui. Ó. Então aqui eu boto sigma kappa. Certo, né? Então, a gente posso botar ou então aqui eu acho que eu fiz até uma coisa mais simples ainda. Eu acho que eu simplifiquei isso aqui da seguinte maneira. Eu mantive, eu acho, o mi kappa aqui. Mi kappa lambda, tá certo. Mi kappa lambda. Tá certo, vou deixar isso aqui assim, certo. Mi kappa lambda, então tá legal. Botei esse. Essa derivada tem que contrair com essa, como está aqui, tá legal? E essa derivada tem que contrair com essa que está aqui. Deixa eu botar aqui. Eu vou botar contra. Outra coisa, eu esqueci de alguma coisa aqui. Porque eu botei esse cara, o mi está contraído com o sigma está contraído com o kappa. Mas agora eu tenho que contrair o mi com o lambda, esse kappa. Deixa eu apagar isso aqui, eu tinha esquecido de um outro termo aqui, na verdade, né? Eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que reproduzir o que está aqui em cima. Então eu posso fazer isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui, eu não preciso nem botar tanto zero. Acho que aqui eu posso ver o seguinte: esse mi está contraído já com esse mi. Então eu posso deixar aqui bmi, não tem problema nenhum. Esse mi está contraído, que eu posso colocar bmi, b kappa lambda.
B capa lá. Errado, B capa lá. Vou colocar assim, definir B capa lá. Então, eu quero fazer isso, quero fazer uniformizar isso aqui. Então, vou botar definir um B capa lá. Essa derivada está contraída com essa derivada aqui. Então, eu posso botar um dmi aqui. E essa derivada aqui, esse mi dá conta de eu botar essa derivada em capa aqui. Que aí reproduz, né? Porque esse índice aqui, esses índices estão saturados. Então, o que eu fiz aqui não tem problema. Esse D capa está saturado. Agora, o que eu preciso é saturar o mi com lambda, porque esse índice está contraído com esse. Então, eu boto aqui um R de lambda. É mais fácil até assim. Certo? Então, está tudo igual. Né? Eu botei BMI, como eu fiz ali, e botei um B capa lambda aqui. E aí, estou observando as contrações. Esse DI casa com esse DI. Esse DI aqui ficou D capa. Mas agora eu preciso casar o segundo índice daqui com o segundo índice daqui. Então eu boto Mi lambda. Então apareceu esse objeto. Certo? Agora, essa expressão aqui é antissimétrica em Mi. Ou é antissimétrica em capa lambda também. Então eu vou antissimetrizar em Mi. Quando eu antissimetrizo em Mi, automaticamente eu tenho que antissimetrizar em Mi, como eu tenho aqui também, que é antissimetrizar em Mi. Mas ao antissimetrizar em Mi, ela já sai antissimetrizada em capa lambda. Aqui é a mesma coisa, ao antissimetrizar em Mi, ela já sai antissimetrizada em capa lambda. Então eu fiz isso. Esse termo aqui, eu acabei até escrevendo assim, já para botar aqui. Quem conhece o projetor longitudinal, a gente sabe que eu posso, a gente no espaço, no espaço dos projetores, a gente define essa combinação. Sobre D'Alembertiano. Então, o produto de derivadas aqui é D'Alembertiano eta Mk. Ômega Mk, perdão. D'Alembertiano, ômega Mk. Então, esse primeiro termo foi colocado desse modo. Aqui eu esqueci de colocar. Mas isso tudo que é o primeiro termo, tá certo? Para esse primeiro termo, acho que a gente tinha um fator meio que não tá certo. É menos meio, mais isso aqui, beleza. Então, agora eu vou antissimetrizar aqui. Vou botar o fator meio aqui. E vou antissimetrizar aqui. Então, esse termo pode ser escrito da seguinte maneira. Deixa eu escrever aqui. Voltando a esse termo, tá? Então, 1/6. A esse ponto, 1/6 de G mini K ao quadrado vai ser escrito desse modo. Vou aproveitar essa expressão para antissimetrizar em mini. Essa expressão vai ficar o seguinte: menos o meio, que está lá. Menos o meio. dmi. D'Alembertiano. Aí vamos antissimetrizar em mini. Então vai ficar eta mi capa, eta mi lambda, menos eta mi capa, eta mi lambda. E aí aqui, B capa lambda. O primeiro termo. Essa. E aí o segundo termo, ele vai aparecer mais dmi. Aqui eu esqueci de botar, tem o menos meio daqui, tem o meio da antissimetrização. Perdão. Esse meio aqui vem, que eu estou usando, a parte antissimétrica em Mi. A parte antissimétrica em Mi é Mi menos Mi com fator 2, fator meio. Tem o meio da antissimetrização. Aqui vai ter também o meio, vou botar aqui D'Alembertiano, mas agora eu vou ter que antissimetrizar essa expressão em Mi, por exemplo. Então vai ficar o meio, ômega, Mi capa, eta mi lambda, menos ômega Mi capa, eta mi lambda. Mi capa lambda. Feito? Muito bem. Então, vamos deixar isso aqui. Tá legal. Vamos fazer o seguinte. Então, vou deixar. Isso. Então vamos lá. Esse termo que está aqui, se vocês observarem bem, isso aqui faz exatamente o papel da identidade no espaço dos tensores antissimétricos. Olha só, se a gente aplica esse objeto aqui a esse tensor capa lambda, o primeiro termo vai dar um meio de Mi capa e lambda. Então o capa vira Mi e o lambda vira Mi. Menos o meio do B em Mi. Mas como ele é antissimétrico, esse termo é menos o primeiro, então fica duas vezes, fica isso aqui. Então isso aqui, esse objeto, atuando em cima desse objeto, reproduz ele. Então isso é o que a gente chama da identidade, vamos colocar assim, a identidade, vamos usar essa notação, a identidade
antissimétrica, mini, capa lambda. Esse objeto aqui eu estou definindo dessa maneira, essa identidade mini capa lambda. Portanto, essa aqui, ó, é o meio de eta mi capa. Eta mi lambda, menos eta mi capa, eta mi lambda. Então, isso aqui é o que a gente chama da. É a identidade no espaço dos tensores antissimétricos. Se tiver no espaço dos tensores simétricos, ele não mais. Porque é o objeto que multiplicado, que atuando, quer dizer, eu estou dizendo isso, a identidade antissimétrica, mini, capa lambda, atuando em B capa lambda, ela me dá exatamente o PMI. Ou seja, isso aí que é o que a gente, ou se a gente quiser, a gente pode até colocar assim, botar assim, a identidade antissimétrica, mini, capa lambda, atuando em B capa lambda, me dá o BMI. Então, por isso a gente chama isso de identidade antissimétrica. E o outro termo ali, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte pouquinho aqui. Eu vou substituir esse cara aqui. Então a gente aqui, esse primeiro termo aqui está lá, né? A gente antissimetrizou em ômega mi capa, eta mi lambda, menos ômega mi. Esse termo aqui parece que está antes de uma coisinha só, alguma coisinha a mais. Esse cara aqui, eu antissimetrizei em mini. Mas se eu trocar o capa por lambda, eu vou ter, olha, observe o seguinte, esse objeto que está aqui, ele está antissimétrico, está contraído com mini. Então, só vai sobrar a parte antissimétrica em mini. Foi o que nós fizemos aqui. Parte antissimétrica, isso aqui é antissimétrico em mini. Se eu trocar mi com ni, tudo bem. Mas se eu trocar a capa com lambda, o lambda vem para cá e o capa vem para cá. Então, esse objeto que está aqui, ele ainda não é antissimétrico em capa lambda. Então, o que eu tenho que fazer agora, esse objeto está tudo resolvido. Quando eu antissimetrizei em mini, ele automaticamente já ficou antissimetrizado em capa lambda. E aí eu identifiquei isso aqui. Nós identificamos esse objeto aqui. Isso tudo aqui para nós é a identidade antissimétrica mini capa lambda. Agora, esse objeto que está aqui está antissimétrico em mini, mas ele não está antissimétrico em capa lambda. Então, eu vou ter que antissimetrizar em capa lambda. Então, eu vou ter que botar um fator no meio aqui, antissimetrizar esse em capa lambda, e botar um fator no meio aqui, antissimetrizar isso em capa lambda. Então, esse termo agora, fazendo a antissimetrização em capa lambda, que só tinha mini, vou botar com um fator 1/4. Aí vão ficar ômega, mi, capa, eta, mi, lambda, menos ômega, mi, capa, eta, mi, lambda, menos ômega, mi, capa, eta, mi, lambda, vai ficar simbolizado, peraí. Ômega, mi, capa, eta, mi, lambda. Nós vamos simbolizar o capa lambda, porque a gente tem que simbolizar isso aqui em capa. Ômega, mi, capa, eta, mi, lambda, menos ômega, mi, lambda, eta, mi, capa. Estou simbolizando em capa lambda. Capa lambda, lambda capa. Aqui é a mesma coisa, menos ômega. Capa ali. Oi? Capa. Não é? Mi capa e lambda, mi lambda, né? Mi capa. Não. Mi capa. Não. Tá certo? Isso? Tem que simbolizar em capa lambda. Capa, lambda, lambda capa. Obrigado. Aqui é a mesma coisa. Mi capa, eta, mi lambda. Antissimetral, mais ômega, mi lambda, eta, mi capa. Então agora está tudo antissimetrizado, em capa lambda e lambda capa. Muito bem. Então, tá lá. Botamos isso lá. Agora, vamos fazer o seguinte, esse termo que está aqui, vamos chamar esse objeto aqui, vamos lembrar que esse eta aqui, todos esses etas podem ser escritos como θ mais ômega. Lembrando aqui, né, que a gente sabe que no espaço dos vetores, nós temos esses dois projetores e esses dois projetores somam a identidade. Então, esse termo aqui, eu vou produzir
termos aqui que vai ter ômega teta, ômega, blá, blá, blá. Então esses termos todos vai ter vários cancelamentos aqui. Esses termos vão ter ômega kappa, mi kappa, ômega e lambda. Por exemplo, aqui vai aparecer um ômega mi kappa, ômega e lambda. Então os termos que tem por ômega aqui vão desaparecer. Então esse objeto que está aqui, tudo esse objeto que está aqui, deixa eu botar aqui o que eu fiz para ele, vai estar aqui, então ficou. Primeiro termo, então, só ficou menos um meio com a identidade e esse aqui ficou mais um quarto. Então, cancela. Então, esse segundo termo pode ser colocado dessa forma. Deixa eu apagar isso aqui. Então, está claro o que eu fiz. Eu peguei esse segundo termo aqui, substituí todos os zetas por teta mais ômega. Aí eu vou ver que todos os termos puros em ômega vão desaparecer. Vai ter um termo ômega aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Todos vão desaparecer. Então vão sobrar 4 termos. Ômega teta aqui, ômega teta aqui, ômega teta aqui e ômega teta aqui. Então esse termo aí eu vou colocar para vocês o que é um campo que a gente vai ver que é um projetor. Então naturalmente aparece, deixa eu ver a definição dele aqui. Apareceu esse objeto aqui que eu escrever para vocês. Então nós estamos trabalhando a ação, né? Nós estamos trabalhando no primeiro termo ainda, não mexendo no termo de massa ainda não. Estamos trabalhando o termo simétrico, mas a gente não tem que fazer nada, a gente só seguir as antissimetrias, as propriedades de simetria do campo. Então, o primeiro termo está como está. Esse segundo termo aqui, só, vamos trabalhar esse segundo termo aqui. Eu vou definir esse objeto aqui, ó. Um objeto P, chamado projetor. O que é projetor? A gente vai ver já já. Projetor que eu vou chamar aqui de P1. Tem uma razão para ter que botar esse índice que eu vou dizer qual é. P1 índice faz com esses índices aqui. Mini possível. Ou mini kappa lambda, se eu quiser. Ele tem essa estrutura aqui. Esse objeto aqui pode ser escrito assim. Definir esse objeto assim, um meio de teta mi rho ômega. Ele vai ser sempre produto de tetas e ômegas. Ômega mi sigma. Mais teta mi sigma ômega mi rho menos teta mi sigma ômega mi rho menos teta mi rho ômega mi sigma. Vamos para cá. Ômega mi sigma. Tá? Eu tenho esse objeto aqui, que é exatamente o que está aparecendo aqui, ó. Aqui, bom, eu substituir aqui por teta mais ômega, teta mais ômega, mas vai aparecer esse objeto. Então, esse termo que está aqui, esse segundo termo que está aqui, isso tudo que eu fiz aí, eu vou colocar desse modo aqui. Um meio. Então, eu posso pegar todo esse termo aqui e dizer que isso vai ficar exatamente assim. Claro, isso aqui, eu já tenho utilizado. Então, esse termo aqui vai ficar assim, um meio, naquele projetor, vai aparecer um meio, da Lambertiano se mantém aqui e vai aparecer aqui, ó, esse P é mini catalão. Por isso que está aqui, exatamente isso que está aqui. Aquela definição, ela me é ditada por esse termo. Por esse termo eu coloco aquela definição lá. Agora a gente pode observar o seguinte, aquele objeto lá formou tetas e ômegas. Eu vou definir um objeto aqui, como a gente sabe que o teta é ortogonal ao ômega, eu vou definir um objeto aqui que eu já vou explicar o que é. Chamar de P1B, mini ou sigma. Esse objeto aqui vai ser definido assim, um meio de teta mi rho, teta mi sigma, menos teta mi sigma, teta mi rho. Então esse objeto é antissimétrico mini automaticamente ele já é também antissimétrico impossível. Esse objeto aqui é antissimétrico mini e antissimétrico impossível. Quais são as características desses dois objetos? Só se eu somar esse com esse, se eu somar
P1E. O P1B mais o P1E mini cossigma. Então esse objeto aqui saiu ali diretamente da ação. Esse aqui eu não li da ação. Esse objeto aqui eu construí pensando, já que eu tenho um objeto com θ e ômega, e o θ é ortogonal ao ômega, vamos construir um objeto correspondente só com os θ. Né? Então construir esse objeto aí, esse objeto aqui tem essa característica. Se eu somar esses dois caras, nós somando isso com isso, ó, esse ômega mais esse cara aqui me dá um eta, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Então se eu somar esse termo com esse termo, eu vou usar θ mais ômega é o eta, eu vou ganhar exatamente aqui a identidade antissimétrica mini-rossini. Então isso está mostrando que esses dois objetos, esses dois operadores que eu criei aí, um no setor só transverso e o outro que mistura o setor transverso com o longitudinal, a soma deles dois me dá a identidade. Então isso é como se fosse uma relação de completeza, né? Do espaço dos tensores antissimétricos. E agora as propriedades notáveis desses objetos, que vocês podem observar, é o seguinte: se eu pegar, vou dar aqui as propriedades mais importantes, e vocês podem verificar, isso eu não preciso fazer aqui, é uma coisa simples, é cálculo tensorial simples. Se eu pegar esse objeto P1B mini capa lambda e multiplicar por P1B capa lambda Rossini, eu vou obter o próprio P1B mini Rossini. Ou seja, P1B ao quadrado é o P1B, isso é um operador de projeção. O quadrado dele é ele mesmo. Se eu fizer a mesma coisa para o P1E, se eu colocar aqui P1E e aqui colocar P1E e fizer o mesmo cálculo, eu vou obter o P1E. Então, a gente está dizendo o seguinte, que esse operador P1B tá? Sempre pensando que é um produto no sentido de contrair dois símbolos. É como se fosse uma matriz aqui, ó. Contrair dois símbolos. A mesma coisa vai valer para o P1E. E se vocês fizerem o mesmo cálculo, colocando P1B vezes P1E ou P1E vezes P1B, vai dar zero. Então, P1B multiplicado por P1E, nesse sentido de casar capa lambda com capa lambda, é a mesma coisa. P1E, o produto é comutativo e dá zero. Então eu tenho uma álgebra bem formada, dois operadores, cujos que são idempotentes, que os quadrados deles são eles mesmos, e eles são ortogonais. E a soma deles é a identidade. Então, se eu tiver qualquer estrutura desse tipo, alfa P1B mais beta P1E, e eu quiser inverter isso, eu tenho que multiplicar por uma coisa, o inverso vai ter que ser alguma coisa que dê identidade. Como P1B e P1E são ortogonais, isso aqui é a mesma coisa, que 1 sobre alfa P1B mais 1 sobre beta P1E. Se eu multiplicar isso por isso, alfa sobre alfa cancela, vai ficar P1B ao quadrado, que vai ficar P1B. Aí se eu multiplicar esse cara por esse cara, dá zero pela ortogonalidade. Esse cara por esse cara, dá zero pela ortogonalidade. Esse cara por esse cara, cancela, fica mais P1E. Mas P1B mais P1E é a identidade do espaço dos tensores antissimétricos. Então, esse objeto vezes esse dá 1. Então, esse cara é o inverso desse. Fica fácil a vida assim. Muito bem. Então, agora, o que eu vou fazer? Vamos pegar aquele nosso termo da ação, escrever lá. Então, a nossa ação tinha ficado assim. Deixa eu apagar aqui. O primeiro termo, né, o termo que era 1/6 de G mini kappa ao quadrado. Então, aquele termo que tinha ficado assim, ó, ficou 1/6
G mini kappa ao quadrado. O que eu fiz com esse termo? Escrevi esse termo, escrito ele já, vou botar aqui dessa forma aqui para nós já tínhamos reduzido ele dessa forma. Tínhamos colocado assim no meio do DMI da lambertiana. Aí eu tinha aquele primeiro termo, né? Nós tínhamos obtido, que dava, aquele primeiro termo, ele dava, era assim, menos de 1, vamos escrever aqui já para a gente não perder. Tínhamos chegado a menos 1 meio de DMI da lambertiana, a identidade antissimétrica, mini kappa lambda e kappa lambda. Era o primeiro termo. E depois o termo que misturava, que a gente viu que misturava θ com ômega, aquele segundo termo, que foi o termo que deu para nós isso aqui, mais um meio do DMI da lambertiana. Aí esse termo que ficava P1E mini kappa lambda. Mas agora, a gente viu que é muito mais conveniente a gente trabalhar com P1B e P1E. Por quê? Porque eles são ortogonais. Então eu posso transformar essa identidade aqui, é mais conveniente para mim escrever essa identidade como a soma de P1B mais P1E. E aí, juntar esses dois termos aqui. Esse termo aqui, então esse termo vai então esse 1/6 de G mini kappa ao quadrado, ele vai produzir, então a gente já produzido aqui um meio, P1E, tá certo? Esse aqui está aqui, deixa eu ver aqui, um meio, esse primeiro termo aqui tinha ficado menos um meio de P mini vezes a identidade. Esse segundo termo ficou o meio, tá certo? Então esse termo aqui ficou a identidade, eu chamei disso aqui. Então o que vai acontecer é o seguinte, ó. Esse termo aqui, mini kappa lambda, vai produzir, esse termo vai produzir P1E mini kappa lambda, menos meio. E esse termo aqui vai produzir mais um meio de P mini, de P1E, mini kappa lambda. Então esse termo que vai produzir aqui, P1E, vai cancelar, eu esqueci de colocar o B kappa lambda, perdão. Tem um B kappa lambda aqui que eu esqueci. Então, quando eu substituir esse carinha aqui por P1B mais P1E, eu vou ver que os termos em POS se cancelam. Então, vai sobrar apenas isso. Um meio, tudo isso aqui deu no final do dia, um meio de B mini da lambertiana, P1B mini kappa lambda, B kappa lambda. Então, de fato, o termo, e acho que só o fator menos meio, esse menos meio aqui, menos aqui. Então, isso aqui é esse lagrangiano. Então, mostrando que, de fato, o lagrangiano cinético, ele é completamente transverso, porque isso aqui tem θ, θ, só tem θ, θ, os ômegas desapareceram. Então, isso é esse primeiro termo. Agora, vamos pegar o termo de massa. Se a gente pegar agora aquele termo que a gente tinha lá, deixa eu apagar isso aqui. Então, a primeira parte do termo é aquele lá, muito simples. Isso aqui. Tá claro? A coisa é tudo automático, né? A única coisa que a gente precisava adivinhar, não adivinhar, mas introduzir, não estava óbvio, tá? O termo de P1E ele apareceu naturalmente, porque apareceram aquelas combinações de ômega com etas, né? O primeiro termo que era eta, a gente entendeu que era identidade, mas eu precisei definir um outro objeto que era um P1B, que não estava óbvio, mas eu entendi que eu poderia defini-lo, por quê? Porque eu tinha combinações de θ com ômega e eu queria produzir alguma coisa que fosse ortogonal. O único jeito de produzir alguma coisa que é ortogonal a ômega é colocando θ, ficou θ. Então eu criei aqueles dois chamados operadores de projeção no setor de tensores antissimétricos de Rank 2. Agora o nosso termo de massa, estava na ação, isso aqui eu não tenho isso que eu fiz meu aqui sem massa, deixa eu botar agora o termo de massa que nós temos é 1 meio de N2 B mini
B mini. Então a gente já sabe, nós sabendo o conceito da identidade, aqui eu posso escrever esse termo como sendo meio de M2, D mini, identidade antissimétrica mini, capa lambda e capa lambda. Tá? Eu coloquei a identidade para poder fatorar o mini e capa lambda. Muito bem, mas agora essa identidade eu vou escrever como sendo P1B mais P1E. Então agora juntando tudo, o meu lagrangiano, né, ficou assim. Vamos fatorar aqui o fator, vou botar aqui o fator meio. Aqui tem um B mini. E aí o que ficou aqui? Ó? Esse da aqui ficou, ó, menos da lambertiana, o P1B tem esse menos da lambertiana. E o P1B aqui tem mais M2. Então ficou aqui, ó, menos, então fazer assim, o B mini menos da lambertiana mais M2 e 1B, vou colocar assim, mini, então eu posso até escrever isso aqui, P1B. Então esse termo aqui de P1B se juntou com o termo cinético. Então, menos da lambertiana mais M2. E o termo de P1E, que ficou o meio, fatorei, vai ficar aqui M2, P1E. Tudo isso aqui, mini, capa lambda, B capa. Então, a gente ficou com esse operador aqui. E aí o que a gente já sabe é que para tirar propagador, ou seja, para tirar a função de Green, nós já aprendemos que se nós temos um campo, um operador e outro campo, aquilo que é o propagador ou a função de Green é o inverso desse operador. Então eu tenho que inverter esse operador aqui. Mas agora, inverter esse operador, nós aprendemos ainda agora. Como ele está escrito como um coeficiente vezes P1B, mais outro coeficiente vezes P1E, a inversão desse objeto é só a inversão desse objeto aí é só inverter os coeficientes. Então, quer dizer, se esse objeto aqui, eu estou chamando esse operador aqui, que é uma espécie de um operador de onda, né? Mini, capa lambda, quer dizer, é daqui que eu tiro a função de Green. Nós já tínhamos aprendido desde os nossos cursos de eletromagnetismo e nos outros cursos de teoria de campo também. Função de Green do eletromagnetismo, ou propagador, ou função de Green também causal na teoria quântica de campo, é basicamente o inverso do operador que aparece na parte bilinear, na parte livre do campo. Então eu preciso inverter esse objeto. Então o O menos 1 mini capa lambda vai ser 1 sobre menos da lambertiana mais M2 P1B mini capa lambda mais 1 sobre L2 P1E mini capa lambda. Certo? Tá lá. Então, isso, agora a gente sabe quem é o P1B, em função dos tetas, né? Então a gente pode agora melhorar um pouco. Pode, a gente está observando uma coisa já clara, olha o polo aqui. Só que aqui está o seguinte, se eu vou para o espaço, se eu vou para o espaço dos momenta, isso aqui vai ficar 1 sobre capa 2 mais N2. Então o polo seria para capa 2 igual a N menos N2. Então, seria bom trocar esse sinal, para que isso aqui ficasse capa 2 igual a N2. Para se evitar desse N2 ser negativo, então o que a gente vai fazer é o seguinte, voltando lá no Lagrangiano, lá no nosso Lagrangiano, nós tínhamos escrito assim, 1/6 de G mini capa ao quadrado, mais 1/2 de M2 B mini ao quadrado. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse mais 1/2, vamos botar menos 1/2. Então, vou desde o início fazer isso aqui, botar menos 1/2.
Então vamos redefinir, como se eu transformasse o M2 no menos M2. Então, só para poder redefinir aqui, então é conveniente a gente redefinir. Então vamos fazer o seguinte, vamos transformar o M2 em menos M2, né, lá no início, para poder ganhar esse propagador. Porque se eu fizer isso aqui, o M2 vai substituir por menos M2, esse carinha aqui fica menos M2, e aí eu fico tudo aqui mais, e boto um sinal menos aqui. Esse cara aqui fica menos 1 sobre M2. Vamos fazer isso, com essa definição desde o início. A gente já deveria ter trabalhado com menos 1 meio de M2 vezes ao quadrado. Porque aí agora, se eu vou para o espaço dos momentos, esse pedacinho aqui vai me dar o polo. Ó. Vai ficar menos 1 sobre menos K2 mais M2, no espaço dos momentos. Então eu tenho um polo para K2 igual a M2. Então, de fato, eu estou lá com a minha partícula massiva. Realmente, o propagador está dizendo que a partícula tem massa M. Então, de fato, eu estou escrevendo uma partícula. Nós já contamos os graus de liberdade, que eu fui para o referencial de repouso com o Shell, vi que ela tem 3 graus de liberdade, então eu estou escrevendo uma partícula massiva com 3 graus de liberdade. Então, isso é um propagador de um spin 1, e esse termo aqui é um termo tipo proca. 1 sobre M2, porque não tem momento. É o que acontece no caso do proca. Vamos agora só melhorar essa expressão. Quer dizer, quem é o T1b mini capa lambda? Isso aqui é θ mi capa, θ mi lambda, menos θ mi lambda, θ mi capa. Vou escrever isso dessa maneira. Então, isso aqui eu posso escrever assim. Agora, é mais conveniente a gente fazer isso, realmente. Talvez a gente fazer isso aqui. Vamos botar assim. Então, isso aqui é θ mi capa, vou botar assim. Θ menos ômega. Então, isso aqui é eta mi capa menos ômega mi capa. Talvez eu pudesse fazer isso, escrever tudo em função no final, deixar tudo em função direta. Deixa eu primeiro fazer uma coisa. Vou primeiro passar o espaço. Lembrando que no espaço dos momentos, né, quando eu passo do θ mi, que é eta mi menos dmi sobre D'Alembertiano. Então, quando eu vou para o espaço dos momentos, isso aqui fica menos i capa mi, menos i capa i sobre menos K2. Então, menos i com menos i dá menos 1, menos 1 aqui. Então, no espaço dos momentos, esse projetor aqui é mi menos mi sobre K2, que é o projetor longitudinal. Então, vamos trabalhar no espaço dos momentos. Então, se eu vou para o espaço dos momentos, deixa eu fazer isso aqui. Essa expressão aqui fica menos K2 aqui. Então, aqui fica K2 menos N2 e esse menos aparece. Estou no espaço dos momentos. Agora eu vou expressar todos esses. Aqui eu tenho projetores, aqui nós vimos. Isso aqui dá para nós termos em θ ômega. E isso aqui dá para nós termos em θ. Então, vamos expressar tudo em função de eta e ômega. Vamos chamar então esse termo aqui, ele está todo em função de θ. Porque esse projetor é construído em função de θ. O que a gente pode fazer também, deixa eu apagar isso aqui, e colocar o seguinte: é mais vantagem a gente substituir isso aqui agora, fica mais limpo de ler o propagador. A identidade antissimétrica, mini capa lambda, menos o P1E, mini capa lambda. Então a gente poderia fazer o seguinte: vou fazer isso aqui dessa forma. O menos 1, ele vai ser 1 sobre K2 menos M2. Aí aqui eu vou ter o projetor, vou ter aqui a identidade simétrica, né, que é 1 meio. Vamos botar aqui, isso aqui é 1 meio. No eta mi, eta capa lambda, eta mi capa, eta mi lambda, menos eta mi lambda, eta mi capa. Pega esse primeiro termo, que é isso aqui. Agora, esse termo aqui e esse termo aqui vão se juntar nesse T1E. Então, eu vou ter 1 sobre K2 menos M2.
Agora eu vou pegar esse termo aqui e vou juntar, ele vai ficar menos 1 sobre K2 menos N2 menos N2, né? Menos 1 sobre N2. Vai ser isso aqui, ó. Vai atrás, menos 1 sobre K2 menos N2, menos 1 sobre N2, na frente do P1E. Então isso aqui vai ficar menos N2 menos K2 mais N2, isso? Ficar aqui menos N2 menos K2 mais N2 sobre N2, K2 menos N2. E aí esse menos N2 se cancela com esse, então fica menos K2 sobre N2, menos K2. Então vai ficar aqui menos N2, né? Ficou, o denominador ficou N2, K2 menos N2. O denominador ficou N2, K2 menos N2. Denominador. Então aqui em cima ficou menos N2, menos K2 mais N2. Então menos K2, então vai ficar aqui mais K2. Então eu posso escrever isso dessa forma. Temos K2 menos N2. K2 sobre N2. P. Então eu posso, no final de tudo, ó, fatorar isso aqui. Só para acabar, isso não está acabando isso aí. Só estou fazendo que isso vocês não vão encontrar no livro, isso é bom saber isso. Você tem alguns artigos nossos aqui no livro, acho que vocês colocaram isso no nosso artigo, colocaram essa produção aí, só colocar no caça-massa topológica, né? Então vamos lá. Então o nosso O menos 1, agora já no espaço dos momenta, O menos 1, mini, que é a palanca, que é o que vai ser o propagador, ele vai ser, posso fatorar aqui. Então isso aqui mostra a estrutura de polo. Tem um polo geral aqui, 1 sobre K2 menos N2. Então mostra que de fato eu tenho uma partícula com massa N. E aqui nós vamos ter o termo, o meio da identidade, mi capa, eta mi lambda, menos eta mi lambda, eta mi capa. E aí o outro termo que vai ser mais K2 sobre N2. E aí eu coloco lá quem é, vou colocar aqui quem é o P1E. Vou colocar aqui quem é o P1E. Fica mais conveniente para apresentar o propagador. Vou colocar aqui o P1E. Tem um fator no meio também. Tem meio global. Que aqui tinha um meio, mas aí o POE também tem um meio. Então tem esse fator no meio global que depois ele vai desaparecer, porque o propagador é campo igual a campo, então esse fator meio desaparece. Né? Na verdade, o propagador é sem meio. Então esse aqui vai ficar K2 menos N2 e ficou assim. Tá? Teta. Teta de capa, ômega de lambda, mais teta de lambda, ômega de capa, menos, então tá, menos teta de lambda, ômega de capa, menos teta de capa, ômega. Tá? Vamos fazer o seguinte aqui. Esse termo aqui, que é o termo teta, né? Vamos tentar colocar o máximo tudo em função de eta e ômega. Então, vou fazer o seguinte: todos esses ômegas aqui são, vou dar capa ali, capa lambda
sobre capa 2. Então esse capa 2 aqui vai desaparecer. Aqui vai ficar ômega mi, capa mi, capa sobre capa 2. Então vai desaparecer com aquele capa 2. Então, capa mi, capa. Esse aqui vai ficar capa mi, capa. Esse aqui vai ficar capa mi, capa 1. Tinha um fator capa 2 que desapareceu de todos os lugares. Por aí. E agora a gente pode substituir esses carinhas aqui, vai ficar eta mi. Então agora vai acontecer o seguinte: quando eu substituir esse cara aqui, isso aqui vai ficar eta mi capa menos ômega mi capa. Então quando eu produzir todos os termos em ômega que tiverem aqui, ó, vai dar ômega aqui, então vai ter sempre um termo aqui que vai ser eta menos ômega, eta menos ômega, eta menos ômega, eta menos ômega. Quando eu produzir o termo eta aqui, então é o primeiro termo que vai aparecer aqui, só para a gente ter uma ideia só do primeiro termo. Quando eu substituir esse primeiro termo, ele vai ficar eta mi capa, ômega mi capa, vezes capa mi, capa lambda. Só que esse ômega mi capa é capa mi, capa sobre capa 2. Então, quando vocês observarem, todos os termos em ômega que tiverem aqui, ao se juntar com todo mundo, vão todos se cancelar, vai ficar uma combinação de 4 capas, sempre 4 capas, 4 capas, 4 capas, 4 capas, e quase fazendo esses sinais mais ou menos, eles desaparecem. Então, para efeito, no final de tudo, para efeito de cálculo final, todos esses termos em θ podem ser substituídos simplesmente pelo eta. Porque eu vou usar aquele fato que θ é eta menos ômega, mas quando os ômegas baterem aqui, vão todos se cancelar. Então vai sobrar apenas os termos que saem do zero. Ok? Então ficou isso aí. Deixa eu ver se tem algum tema mais. Não, tem cancelamento nenhum aí, está tudo certinho. Então essa seria a forma do propagador. O propagador precisa desse sinal menos, desse fator meio, que já lembra do curso, porque na verdade a gente tem campo, operador, campo, na ação eu tenho um fator meio. Então quando eu na verdade eu tinha que ter jogado esse fator meio para a ação. E aí quando eu derivar em relação ao campo, vai produzir um fator rosto que vai cancelar. Então esse meio aqui desaparece do propagador e eu fiquei com essa expressão aqui. A única coisa que está faltando aqui, quando a gente multiplica tudo isso, é com o fator menos 5. Então, esse aqui é o propagador. Então, o que a gente coloca na teoria de campo é esse aqui, propagador de mi. D capa lambda. É esse objeto aqui, é menos I sobre capa 2 menos N2. Toda essa estrutura que está aqui. Legal? Então, o que é importante de tudo isso é a gente observar a presença do polo capa 2 e com N2, mostrando que estamos de fato nós estamos diante de uma partícula massiva. Você já tirou o xerox disso aqui, né? Se o Pedro precisar, você tem um xerox desse material, passei para ele. O Léo também tem, isso aí tem no MSP isso. Então, a gente estudou mais uma possibilidade de campo vetorial massivo. Os propagadores agora, né? Só que a gente estudou, quer dizer, eu posso fazer tudo isso agora, fazer análise complexa também. Se o campo for complexo, vai aparecer um propagador que vai ser isso aqui, isso. Então não precisa mudar nada, cálculo, tudo igual. A única coisa que a gente vai aprender aqui é que no setor de campo antissimétrico de rank 2, nós temos dois projetores, um projetor P1B, um projetor P1E. Essa notação do B e E, ela está meio ligada, P1B e P1E, ela está ligada ao seguinte, esse campo, o rank 2, PMI, ele tem, o field strength dele é G mini K. G mini K tem duas características. Se eu pegar esse campo, esse cara é um tensor antissimétrico de rank
3, eu posso pegar componente do tipo G0 i J, ou posso pegar componente G e J K. Só tem esses dois tipos de componente. Uma componente temporal com duas espaciais, ou as três espaciais. Essa componente temporal com as duas espaciais, isso aqui é dual de um vetor, εij K, e aí eu vou chamar isso aqui de um campo K. Mas isso aqui é antissimétrico de rank 3, em 3 dimensões. Então isso aqui só pode ser o Leibniz vezes um escalar. Então, a gente chama isso aqui de um M minúsculo, que é um campo elétrico, é como se esse campo de rank 2, ele descrevesse um conjunto em que eu tenho um campo elétrico vetorial e um campo magnético escalar magnético. Então, como o escalar magnético é a parte puramente espacial, ele é completamente transversal,